Gente, vamos continuar nosso papo. Semana passada começamos a falar sobre o RH, né? Foi legal. Então, hoje nós só vamos finalizar um pedacinho que faltou daquela aula e já vamos começar assunto novo, hein, gente? Aí, eu compartilhei a tela errada. Deixa eu interromper o compartilhamento. O professor não entende de tecnologia, vocês sabiam disso? O professor é um analfabeto funcional em tecnologia. Também. Então vamos lá, gente. Vamos falar então, a gente falou até ali sobre o empregado e empregador, qual que era a diferença, né? Eu vou falar bem rapidamente sobre a questão dos sindicatos, porque nós vamos ter uma aula só sobre sindicatos mais para frente. Uhum. O importante é que a gente entenda neste momento o seguinte: os sindicatos, eles são divididos em sindicato dos trabalhadores e sindicatos patronais. Então, o sindicato dos trabalhadores abrange quem? Os trabalhadores de cada categoria. Os patronais, os patrões daquela categoria. Então, por exemplo, pessoal do banco, né? A gente tem o sindicato dos bancários, que são os funcionários dos bancos. E do outro lado, nós temos lá o sindicato que vai reunir os banqueiros, que são os donos dos bancos, certo? Que representa a empresa. E aí, gente, quando estes dois sindicatos, funcionário e patrão, eles negociam, porque a função do sindicato é conseguir melhores condições de trabalho, né, para os trabalhadores de cada categoria, da sua categoria especificamente, a gente tem duas possibilidades. Se houver um acordo, a gente tem algo chamado convenção coletiva, certo? E a convenção coletiva, ela é um acordo entre duas partes que tem força de lei. Então, vou até escrever isso aqui, ó. Então, é como se fosse uma lei, é como se o governo tivesse transformado aquilo em uma lei. Depois nós vamos ver que mudou um pouco, tá? Mas vamos deixar isso para aula de sindicato lá na frente. Essa é a ideia original. Se não houver acordo, vai para a justiça. E aí quem vai determinar as mudanças é um juiz e não mais um acordo ali entre eles, ok? A CLT, ela também criou um negócio que é a Justiça do Trabalho. Quem que está entrando? A Ana. A Justiça do Trabalho, gente, ela foi criada com a ideia de ser uma justiça gratuita para os trabalhadores. Quando a gente fala gratuita, não quer dizer que você não vai pagar o advogado. Vem, Marley. Entre por portão. Que não vai pagar para entrar com processo. Não sei se vocês sabem, tem custo para se entrar com processo, tá? Não é de graça. O que acontece é o seguinte: na Justiça do Trabalho, esse custo para o trabalhador era igual a zero. Era do verbo não é mais. Vocês conhecem esse verbo? Não é mais. A reforma trabalhista de 2016, né, durante o governo Temer, ela acabou com a gratuidade da justiça para qualquer trabalhador. Tá? Pode ser que o trabalhador precise pagar sim para entrar com um processo trabalhista agora, dependendo de cada situação. Só para a gente entender, gente, a Justiça do Trabalho, uma vez que ela só trata de questões trabalhistas, ela é um pouquinho... Vocês estão vendo a minha cara de pouquinho assim, ó? Então, ela é um pouquinho mais rápida que a justiça comum. Não é muito, não. É só um pouquinho. Tá? E como
tudo na justiça, em qualquer justiça, ela trabalha com prazos. O prazo para eu poder entrar com o processo. Senão eu perco o meu direito, tá, gente? Na justiça, basicamente, todos os processos eles vão ter um prazo para você poder entrar com ele. E na justiça do trabalho, ele é o mais bizarro possível. Eu vou escrever e aí eu quero que alguém tenta me explicar o que entendeu. Tá? O prazo é de 2 anos para requerer os últimos 5. Quem pode me explicar o que isso quer dizer, gente? Cinco dias úteis? Ou Não, não. 5, vou até colocar aqui, anos. A lei não fala, a lei só fala em 5, mas são anos. Então vamos entender isso aqui. Significa o quê? Que eu tenho 2 anos a partir da data do meu desligamento da empresa para entrar com um processo para discutir o que eu tenho direito dos últimos 5 anos que eu trabalhei lá. Tá? Então são 2 anos depois do meu desligamento para requerer os últimos 5 anos que eu trabalhei lá. Dentro disso eu posso requerer, gente, posso discutir hora extra, salário atrasado, salário sem os ajustes que deveriam ter acontecido, indenização por alguma coisa que possa ter acontecido lá, certo? Então eu tenho 2 anos para discutir os últimos 5. Ah, Marcelo, mas eu trabalhei 10 anos e o que ficou para trás? Gente, a lei também entende o seguinte, e aí eu preciso concordar com ela, apesar de ser ruim e tal, não sei o quê, mas é preciso concordar. Se você ficou mais de 5 anos sem ter necessidade daquilo, né, sem reclamar daquilo, a lei entende que você não tinha real necessidade daqueles extras ali. O seu salário já era o suficiente para sustentar. Então você perde o direito. O que é que eu não perco o direito passados 5 anos? INSS que o patrão não recolheu, ou recolheu menos, ou recolheu errado, e FGTS que ele não recolheu. Esses dois, o prazo é de 30 anos para se discutir, não é 5, é 30, ok? Alguma pergunta, gente, sobre isso aqui? Posso seguir? Então, deixa eu limpar a tela para a gente seguir. Vamos começar, então, agora a falar, gente, sobre o processo de admissão. Então, lembrando, entrevista é com a Luana, que vocês vão ver. Aqui nós vamos falar do processo já da admissão. Já fiz a entrevista lá com a pessoa, ela já foi selecionada, e aí agora eu preciso fazer o registro desse funcionário. Ah, Marcelo, o registro não é só depois que fez lá o contrato, o prazo de experiência. Não, nós vamos ver isso o próximo capítulo da apostila, o capítulo 3, é sobre contrato de trabalho. Aí nós vamos entender isso aí. Primeiro vamos focar nos documentos, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, o registro é obrigatório. Tá? Não existe trabalhador sem registro. Se você trabalha, você tem que ser registrado. Certo? Esse registro, gente, ele precisa de uma série de documentos para ser feito. Existem documentos que as empresas não pedem, mas que elas precisam pedir. E aí eu já vou contar para vocês qual é a sacanagem. A sacanagem é a seguinte: se um dia aparecer um fiscal, eu viro e falo assim: não, mas eu pedi para a Gisele, ela que não trouxe. Você joga a culpa no funcionário. Olha que legal. Né? Só que tem um detalhe, tá, gente? Com esse cara aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Vamos lá. Com a chegada deste cara aqui, ó.
a carteira de trabalho digital, isso vai mudar. A empresa não tem mais como fazer esse registro pela metade. Então, conforme for tudo passando para o digital, a empresa vai ter que exigir. Então, ou a gente muda a lei para não pedir algumas coisas, ou a empresa vai ter que se adequar, ok? Então, vamos lá. Primeiro documento que é necessário, gente. Esse cara aqui, ó, CTPS, é esse cara azulzinho aqui do lado, né? Todo mundo chama só de carteira de trabalho, mas o nome completo dela, nome e sobrenome, é carteira de trabalho e Previdência Social, por isso CTPS, tá? A de papel substituída por essa daqui agora, tá, gente? Quem não tirou, se alguém aqui da sala não tem ainda carteira de trabalho, não vai mais tirar a carteira de trabalho lá no Poupa Tempo. Não vai mais lá na delegacia do trabalho tirar a carteira de trabalho. Agora você baixa o aplicativo e faz o seu cadastro. Tá? Então, acabou a carteira de trabalho de papel para quem ainda não tinha. Professor, quem... e quem pode tem falar. a carteira de trabalho de papel, tem que ter a digital também? Olha, é ideal que já, se possível, se de repente o seu celular já comporta isso, já baixe. Primeiro, porque você é atualizada automaticamente de qualquer alteração que ela sofrer. Tá? Segundo, porque aos poucos também vai deixar de ser utilizada de papel, mesmo para quem já tem. Ah, sim, entendi. Né? Não é uma coisa automática, não é uma coisa do tipo assim, olha, ô Ana Ingrid, a partir de agora você pode jogar a sua no lixo que você não vai mais usar, né? Mas aos poucos isso vai ser atualizado. Igual a carteira de trabalho, a carteira de motorista digital, para quem tira a nova, né, que agora já tem a possibilidade da digital. Você não vai precisar necessariamente andar com ela de papel agora. Você pode baixar o aplicativo da carteira de motorista e tem ela ali no celular. Legal. Né? Eu acho muito mais prático, tá, gente? É, bem melhor. Tá? Agora vamos começar com os outros documentos mesmo. O primeiro documento que nós temos aqui é o tal do exame médico admissional. O que é um exame médico admissional? Quem pode aí dar uma ideia para mim, trocar uma ideia comigo para falar o que acha que é um exame médico admissional? É que eu acho que a Marina tá falando. Exame... Pode falar, pode. É um exame que você faz antes de entrar no serviço. Isso. Exame médico. Isso. Marina, você tá no mudo, tá? Se você estiver falando alguma coisa, eu não consigo tirar você do mudo aqui. Pronto, me ouve agora? Agora te ouço. Então, é um exame médico que vai ver como está a saúde do futuro funcionário, né? Isso. Dependendo do cargo, são os tipos de exame que vai ser realizado. Isso. Agora vamos entender isso agora um pouquinho melhor. Qual que é a função disso? Vocês sabem? A função disso é para ver se a pessoa está apta para exercer aquele trabalho, né? Isso também. Então vamos lá. Olha só, a gente tem que entender o seguinte, gente. A principal função do exame médico admissional, ela não é para o trabalhador, tá? Ela é para o patrão. Ah, é? É para o patrão, na verdade, saber se aquela pessoa que ele está contratando tem a capacidade física para aquela atividade que ela vai exercer ou não. Uhum. Né? E aí nós vamos ver que isso gera alguns problemas para o patrão também. Por quê, gente? Porque muito embora a Marina tenha dito uma coisa totalmente correta, normalmente essa coisa não é cumprida. Que é o quê? Dependendo do tipo de função, eu tenho exames diferentes. É, isso. Só que a maior parte das empresas faz um exame padrão. Tá? Salvo situações muito específicas, né? Quando a pessoa vai trabalhar na área da saúde, quando a pessoa vai trabalhar com alguma coisa mais complicada, os exames são meio padronizados. Então, como funciona? Você chega no local, você
recebe uma ficha, chama ficha de anamnese, você preenche ela, tem alguns dados básicos ali, né? Vai perguntar nome, idade, peso, pode ter altura, se você fuma, se você bebe, se você já fez alguma cirurgia, se Isso. faz uso de algum medicamento controlado, se você usa drogas, o que é besteira, porque é como se alguém fosse responder, sim, sou usuário de drogas ali, né, na ficha. Né? Gente, é rir, mas é a realidade, né? Vamos ser sinceros. Vocês acham realmente que a pessoa que é usuário de drogas vai preencher ali na ficha, né, para ser possivelmente contratado que ela é usuário de drogas? Lógico que não. Ela não vai Lógico que colocar. não, né? Não vai colocar. Então eu vou ter uma série de perguntas, inclusive uma que ela parece invasiva, mas ela tem um motivo, tá, gente? Que no caso das mulheres, que é quando foi a última menstruação, né? Tem essa pergunta também. Porque Marcela, é para saber se tá grávida. Sim. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem a estabilidade para a mulher, no caso da gravidez, mas a gente tem um negócio que chama princípio da transparência, que é o que ela não pode também mentir para a empresa, falar o seguinte, que ela não está grávida, né? Se ela sabe que está. Então, assim, beleza. Gente, a ficha de anamnese parece bobeira, mas ela é muito importante. Na verdade, qual é a função dela? É o médico que vai te atender depois já ter ali alguma noção sobre você, né? E aí ele pega essa ficha, teoricamente ela deveria servir como base. Então ele ia chegar, vai fazer lá, né? Vai aferir pressão, vai ver pulmão, batimento cardíaco, né? Na prática é assim, ó. Gisele, estende o braço aí, vamos ver sua pressão. Aí vê lá a pressão. Bom, tem pressão, significa que tem coração, ok. Né? Respira. Tá respirando, tá vivo, então não tem problema. Né? Tá bom, né? Alguns ainda fazem o teste de leitura, né? Lê aqui que tá escrito aqui em cima, ó. Processo de admissão. Tá bom, pode enxerga, né? Nossa. Tá apta para trabalhar, Gisele, pode trabalhar. Ô, louco. Gente, vamos ser sinceros. Esse exame mediu alguma coisa de verdade? Não. Não. Deu que ela estava com pressão alta, ela tem pressão alta. Não necessariamente. Ela pode estar com um caso de pressão alta naquele momento. Ansiedade, né? Ansiedade, tá nervosa, porque, né, nossa, preciso desse emprego. Gente, pode acontecer. Eu vou dar exemplos diferentes. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalha numa indústria farmacêutica, tá? Na parte de engenharia de qualidade lá. E quando ela foi ser admitida, o exame que ela fez, teve exame de sangue, teve exame de urina, teve exame físico. Tá? Então foi um exame muito completo. Tá? E a gente tem que entender o seguinte, vamos imaginar o seguinte, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar carregando peso dentro da empresa. A função dela exige força física. De repente, essa pessoa tem uma hérnia de disco. Misericórdia. Tá? E ela não fala nada. E o médico também fez esse exame que não identificou nada. E eu contratei. E aí, esse Pokémon, primeira coisa que ele carrega lá, ele trava. Né? Dá uma crise. Gente, dependendo, a gente pode ter várias situações. Ele não podia não saber que ele tinha e ele pode ter mentido que ele tinha. Tá? Mas se eu não conseguir provar que essa pessoa já tinha essa doença, ele pode alegar que ele desenvolveu lá na empresa e se eu precisar demitir, eu vou ter que indenizar ele. Nossa. Então, olha, gente, a dor de cabeça pro patrão se ele não fizer bem feito isso. Marcelo, mas deve ser SUS. Não é SUS, gente. Primeiro que o SUS é bom, tá? Eu defendo o SUS, É ótimo. com unhas e dentes, SUS é tá? ótimo. Mas assim, esse médico é particular. Esse médico é pago pela empresa para fazer esse exame.
Então, as empresas, elas deveriam fiscalizar a qualidade desse exame, porque elas estão pagando por isso. Tá? É dinheiro jogado no lixo se não fizer bem. Tá? É um Mas serviço mal feito. é um serviço mal feito e que pode gerar prejuízo para a empresa no futuro. Tá? Verdade. Temos outro aqui, que é o último, acho que vai dar tempo de falar hoje, que é o título de eleitor, que é obrigatório para os maiores de 18 anos e opcional para os menores, porque eles não são obrigados a tirar. Mas se eles tirarem, eles têm que apresentar, tá, gente? Ah, Marcelo, eu tenho 16 anos, tirei o título, vou procurar um emprego. Você vai ter que apresentar o título de eleitor, tá? Porque a partir do momento em que você tira ele, para você passa a ser obrigatório votar. Tá? Professor, Oi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. deixa. Se o meu título for de outra cidade e Certo. eu fazer um concurso daqui, de Rio Preto, atrapalha ou não? Não. O que acontece é o seguinte: você vai ter que puxar isso aí, independente de onde é o seu título, você vai ter que puxar as informações, inclusive para concurso, para poder provar que você está em dia com as suas obrigações eleitorais. E provavelmente eles vão solicitar, se você passar e você for chamada, que você transfira o seu título para cá, porque hoje o seu domicílio é Rio Preto, por exemplo. Tá? Entendi. A não ser que você more, por exemplo, cidade vizinha. Ah, não, Marcelo, eu moro em Mirassol, eu moro e meu título é de lá, eu moro em Badia, o meu título é de lá. Aí tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas se for uma cidade longe, pode ser que eles solicitem a transferência para facilitar, você não ter que viajar para votar, né? É longe, é uns 300 km, mais ou menos. Então pode ser que eles solicitem. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Outra coisa, gente. O que acontece? Só pra gente entender. Votar no Brasil, gostem ou não, queiram ou não, aceitem ou não, é obrigatório. Tá? Nós não vamos discutir gostos políticos, tá, gente? Por favor. Mas assim, gostem ou não dos políticos que tem, das opções que a gente tem, votar é obrigatório. Como forma de punição, caso você não vote, você tem algumas restrições sociais, que são: você não pode ser registrado de verdade. Ah, Marcelo, mas eu conheço gente que trabalha e foi registrado mesmo sem estar votando. Sim, mas aí a gente entra naquela situação. Se um dia aparecer uma fiscalização, eu jogo a culpa. A Ana Ingrid não trouxe. Eu pedi para ela não trouxe. Tá? Então eu jogo a culpa no funcionário para tentar escapar da multa. Certo? Gente, é sacanagem, tá? Ô, professor, mas essa multa vai gerar para o funcionário ou Não, a multa é da empresa, essa que eu tô falando agora. Ah, entendi. A pessoa tem multa também se ela não votar. Tá? Já vou explicar. Mas quem justifica? O título não, justifica, não tem gera multa. multa. Não tem problema. Ah, tá. Tá? Então, assim, caso você fale o seguinte: olha, eu não vou votar, eu não concordo, não quero, não vou votar. Então, você tem algumas opções. Você tem a opção de ir lá e anular o seu voto. Né? Você tem a opção de ir lá e votar em branco. Você tem a opção de não ir lá e, se você tiver como, justificar. E você tem a opção de pagar a multa, que é de inacreditáveis R$ 3,50 por turno não votado. Tá? Então, se tiver 2 turnos, você vai pagar incríveis R$ 7,00 de multa. Então, 4 opções aqui para você. Né? Para ser registrado, ou até no caso de um concurso público, você precisa estar em dia. Então, se você não votou e não justificou, você vai ter que pagar a multa para poder ser chamado. Tá? Só para curiosidade, gente, algumas outras punições que você tem caso você não vote são:
Você não pode entrar em faculdade. Você pode entrar, passei no vestibular, mas você não pode se matricular numa faculdade pública. Você não pode tirar passaporte. E caso você tenha o passaporte, você não consegue sair do país do mesmo jeito. Tá? Então, olha, gostem ou não, eu recomendo que até que a lei mude, estejam em dia, tá bom? Deu tempo de falar mais um aqui, gente. Certificado de reservista ou alistamento. Esse aqui é exclusivamente para os homens que, aos 18 anos, precisam prestar o serviço militar obrigatório. Então, vou até marcar aqui na frente, ó. Homens. Opa. Tá? Então, ao completar 18 anos, o homem precisa fazer o seu alistamento militar. Obrigatório. Se não fizer, mesmo as coisas que eu acabei de falar do título de eleitor, tá, gente? Vale aqui também. Quando ele faz o alistamento, podem acontecer duas coisas. Ele pode ser chamado e ter que cumprir, ou ele pode se tornar um reservista caso ele seja dispensado. De qualquer maneira, você vai receber um documento, ou de alistamento, ou de reservista. Você tem que guardar esse documento, porque você precisa apresentar ele. Tá? O meu eu tenho guardado até hoje, e olha que já faz 18 anos que eu me alistei. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Esse ano faz 19. Esse ano vai completar 19 anos. Então, assim, gente, precisa, não tem como escapar, tá? Não tem como deixar de fazer. Então, tem que ficar em ordem com isso também. A certidão de nascimento, se você for solteiro. E se você for casado, a certidão de casamento, tá? Ah, Marcelo, eu sou juntado, né? Gente, vamos usar o termo mais bonitinho. Juntado é uma coisa tão feia, parece, né? Vamos falar, olha, eu vivo em união estável, que é o termo mais bonito. legal, mais bonito. É até mais bonito, né, gente? Bem mais, né? Olha, juntado, né? Então... Ou se não tem gente que fala, eu tô amigado. Amigado, amaziado, né? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos falar união estável, que é um termo, inclusive, previsto pela lei. Mas se você vive em união estável, para todos os efeitos, você ainda é solteiro. Então, você vai apresentar a certidão de nascimento, tá? Então, precisa apresentar também, gente, esses documentos. Semana que vem, nós vamos continuar a partir aqui do RG e CPF. RG e CPF. Passar uma linha aqui e marcar aqui. E aí a gente lembra aonde a gente parou. Ok? Ok. Deixa só tirar aquele print da sala. Todo mundo aí. Diga um X. Tá? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês aqui semana que vem. Daqui a pouco a gente manda o link da atividade da semana, tá? Obrigada, professor. Bom final de semana a todos. Professor. Você Obrigada, também. igualmente. Tchau, pessoal. Tchau. Professor. Tchau.